salvação é um presente de Deus, é uma obra de Deus. A salvação é dada a todo aquele que crê em Jesus. Deus planejou, Deus executa e Deus consumará. A grande questão que tem dividido tantos cristãos, em termos de opinião, melhor dizendo, é se eu posso ter certeza da minha salvação ou se eu não posso ter essa certeza. Se verdadeiramente eu estou salvo ou se a minha salvação ainda não me é assegurada ao crer em Jesus. Se eu posso ser salvo e depois perder essa salvação, ou se, uma vez salvo, Deus compromete-se, à luz da sua palavra, em manter eternamente essa salvação. Eu gostaria de tratar desse assunto com você, respeitando a sua posição, se for distinta desta, mas entendendo, à luz do texto bíblico, que esta é a maneira como penso as Escrituras nos ensinam. Por exemplo, o apóstolo João escreveu na sua primeira carta, capítulo 5, verso 13, Filhinhos, estas coisas eu vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna. Ele não disse, eu estou escrevendo para vocês para que talvez vocês saibam, ou estou escrevendo para vocês porque vocês não podem saber. Não, ele está dizendo, estas coisas eu vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna. É uma garantia, é uma segurança. Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6, ele disse assim, aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Você está falando da fidelidade de Deus em concluir aquilo que já começou. Ou seja, quando você é regenerado e justificado, então você é glorificado. Paulo retrata isso também em Romanos 8,30, quando ele diz assim, aos que Deus predestinou, a esses Deus também chamou. Aos que chamou, a esses também justificou. Aos que justificou, a esses também glorificou. De tal maneira que a salvação é nos apresentada aqui de eternidade a eternidade. Deus escolhe na eternidade, porque Ele nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, e seremos glorificados quando Jesus voltar. Então as cortinas da história se fecham e teremos uma eternidade insondável e vastíssima à nossa frente. Dá-nos a entender o texto que não há quebra daquele que foi predestinado, chamado, justificado, glorificado. Não diz o texto que alguns que foram predestinados são chamados, que alguns dos que foram chamados são justificados, ou que alguns dos que foram justificados serão glorificados. É uma corrente. Cada elo forma parte desta corrente. Então, a Escritura diz mais, que quando você crê no Senhor Jesus, você nasce de novo. O novo nascimento é uma experiência gloriosa que não tem a nossa participação. Você não teve nenhuma participação quando você foi concebido no ventre da sua mãe. Você foi totalmente passivo, mas você nasceu de novo. Você foi gerado. Então, no novo nascimento, o Espírito Santo muda as disposições íntimas da nossa alma. Quando ouvimos o Evangelho, o próprio Deus tira o tampão dos nossos ouvidos, tira a venda dos nossos olhos, tira o nosso coração de pedra e nos dá um coração de carne. Nascemos de novo. Nascemos de cima. Nascemos da água, nascemos do Espírito. Somos novas criaturas. Doravante passamos a ser membros da família de Deus. Somos adotados como filhos de Deus
e somos gerados pelo Espírito Santo de Deus, de tal maneira que nos tornamos coparticipantes da natureza divina, diz o apóstolo Pedro. De tal forma que não nos parece apresentar a Escritura que alguém que nasceu de novo possa desnascer, ou alguém que se tornou filho de Deus agora vai se tornar filho do diabo, ou alguém que era cidadão do céu agora é despojado desse privilégio e não é mais cidadão do céu, alguém que tinha a vida eterna e agora não a tem mais. Jesus diz assim em João 6, 47, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Não terá, não teve, tem a vida eterna. De tal maneira que esse verbo ter está no presente indicativo. Como eu tenho aqui, vou ilustrar, esse relógio. Eu tenho esse relógio nas minhas mãos. Eu não tive, eu não terei, eu tenho. Eu sei que eu tenho, está aqui na minha mão. Há muitos cristãos que, embora tenham a vida eterna, acham que não têm, ou não se apropriam. Foi por isso que Paulo disse para Timóteo, Timóteo, toma posse da vida eterna. Às vezes nós deixamos de desfrutar um privilégio que temos, uma bênção que é nossa, que nos foi dada gratuitamente, pela fé. Por exemplo, Paulo diz em Efésios 2, 8 e 9, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, somos salvos pela graça, pela fé. Aproprie-se disso. É promessa dele. E se o Senhor falou, ele é fiel para cumprir. Jesus diz assim, ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Todo aquele que meu Pai me dá, esse vem a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma, eu lançarei fora. Quem está falando isso é Jesus. Quando você vai a Ele e crê nele e o recebe como seu Salvador e Senhor, você tem a vida eterna. Nunca mais você vai ser colocado fora. Por exemplo, está lá em João 10, 28 a 30. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Eu dou a elas a vida eterna e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Quem está dizendo isso? É Jesus. Ele é competente, capaz, suficiente para cumprir essa promessa. Ou seja, nenhum daqueles que foi a Cristo, creu nele, nasceu de novo, foi justificado, foi selado com o Espírito Santo da promessa, tem o seu nome escrito no livro da vida, vai se perder. Quando você lê em Apocalipse capítulo 13, e vai lá o relato do anticristo, que é a besta que surge do mar, que vai governar, todas as nações vão adorá-lo, todos os povos da terra vão adorá-lo, exceto aqueles que têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Em outras palavras, nenhum filho de Deus, nenhuma pessoa que tem o selo de Deus, nenhuma pessoa que foi regenerada pelo Espírito de Deus, nenhuma pessoa que foi justificada pela fé, nenhuma pessoa que tem seu nome escrito no livro da vida vai perecer nas mãos do anticristo. A salvação está assegurada e garantida. É importante ressaltar que quem persevera é o próprio Deus. Não sou eu que seguro nas mãos de Deus, não é isso que a Bíblia me ensina. Porque eu sou fraco, eu posso soltar a mão. O que ensina o Salmo 73? É Deus quem nos toma pela sua mão direita, nos guia com o seu conselho eterno e nos recebe na glória. De tal maneira que é o próprio Deus quem garante a nossa salvação. A segurança não vem de nós, a segurança vem dele. Até porque tudo provém dele.
que estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, nos confiou o ministério da reconciliação, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. O apóstolo Paulo, ao tratar desta questão da gloriosa doutrina da justificação, culmina isso em Romanos 8:1, dizendo assim: já nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. É Deus quem está dizendo. Eu não posso duvidar do que Deus está afirmando. Eu não posso descrer do que Deus está prometendo. O que ele está dizendo é que se eu estou em Cristo, não há condenação mais. Em Romanos capítulo 8, Paulo encerra o seu registro fazendo 5 perguntas. Nós chamamos de perguntas retóricas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou seja, ele não está perguntando quem é contra nós, porque o inferno se levantaria, o mundo se levantaria, talvez a nossa própria carne se levantaria. Mas não é essa a pergunta. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Em outras palavras, se Deus está com você, você é um vencedor. Você não é um perdedor. Você não pode fracassar. Porque Deus é maior, é superior. Aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. A sua vida está assegurada porque Deus está do seu lado. Se Deus é por nós e Ele é por nós, quem será contra nós? Ainda que se levantem todos, não poderão prevalecer, porque ninguém pode entrar numa luta contra Deus e prevalecer. Mas aí vem a pergunta de Romanos 8:32. Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Agora Paulo parte do princípio do maior para o menor. Ele já nos deu o melhor, ele já nos deu tudo, ele já nos deu o seu filho. Ele não poupou o seu próprio filho, antes o entregou para morrer pelos nossos pecados, para tomar o nosso lugar, para assumir a nossa posição. Ele levou sobre si o nosso pecado no madeiro. Ele foi ferido de Deus, agradou ao Pai moê-lo na cruz. Ele tomou a nossa posição e não havia beleza nele, porque a nossa feiura, a nossa mazela, a nossa iniquidade, a nossa transgressão foi lançada sobre ele. E diz a Bíblia que ele morreu pelos nossos pecados. Ele não morreu porque sucumbiu ao poder de Roma, ele não morreu porque Judas o traiu, ele não morreu porque Pedro o negou, ele não morreu porque Pilatos covardemente o sentenciou, ele não morreu porque os soldados o pregaram na cruz. Ele morreu porque o Pai o entregou por amor. Ele foi à cruz voluntariamente dar a sua vida pelos seus. Ele morreu substitutivamente, vicariamente. Ele não morreu para possibilitar a minha salvação, ele morreu para efetivá-la. Então, se Deus já fez o maior, que é dar o seu filho, você acha que agora ele abandonaria você no meio do caminho? Mas a terceira pergunta, confira comigo, está em Romanos capítulo 8, versículo 33. Quem entenderá a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Vamos entender melhor isso. Estamos falando de uma cena agora de um tribunal. E chega diante do trono de Deus acusações contra você. Há algum risco de você, ao ser acusado, ser condenado? E a resposta é não. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. Pare comigo. Quando você pensa comigo aqui no aparelhamento jurídico do Brasil, na ordenança jurídica, você tem 4 escalões.
Primeiro escalão, segundo escalão, terceiro escalão, quarto escalão. São as instâncias de poder, né? Primeira instância, segunda instância, terceira instância, quarta instância, que é o Supremo Tribunal Federal. Então, o que Paulo está dizendo é que você é justificado e não pesa condenação sobre a sua vida, você que creu em Jesus, porque no Supremo Pretório Divino, o juiz supremo já declarou você justo diante do seu tribunal. Quem tentará acusação contra os eleitos? É Deus que os justifica, ou seja, não tem instância superior a apelar para acusar e condenar você. Já está resolvido na suprema altura do tribunal divino. Você está declarado como justo diante do tribunal de Deus, porque a justiça de Cristo foi imputada a você, colocada na sua conta. Quarta pergunta retórica. Veja o versículo 34 comigo. Ele diz assim: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Veja você, quem os condenará? E agora Paulo vai dar a base legal da nossa salvação. Dizendo o seguinte: foi Cristo quem morreu. Ou seja, quando Paulo diz foi Cristo quem morreu, em face da acusação para nos condenar, ele está dizendo que a morte de Cristo na cruz foi uma morte vicária, substitutiva, em nosso lugar, pelos nossos pecados. Mas não apenas ele morreu, segundo as Escrituras, pelos nossos pecados, ele ressuscitou para a nossa justificação. Mas ele não apenas morreu e ressuscitou, ele está à destra de Deus. E ele intercede por nós, como nosso advogado e nosso supremo sacerdote. Toda acusação que se apresenta diante do tribunal de Deus contra nós, Jesus se levanta e diz: Pai, por esse pecado eu verti meu sangue na cruz, eu paguei o preço desse pecado. Portanto, aquele que crê em mim não deve mais nada. Está quites com a lei, está quites com a justiça, está justificado. Mas aí vem a quinta e última pergunta retórica do texto. Está lá no verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Agora a pergunta é uma pergunta mais existencial. Enquanto eu caminho do berço à sepultura, enfrentando todos esses problemas aqui mencionados, perseguição, angústia, né, privações de comida, fome, privações de roupa, nudez, privações de ameaça à minha própria sobrevivência, à espada. Pense comigo nos mais diversos problemas que podem chegar a um ser humano. Problemas externos, perseguição, problemas internos, angústia, problemas situacionais, com privação de roupa, com privação de alimento, com privação de liberdade para viver e sobreviver. E eu poderia, aqui Paulo não foi exaustivo, você poderia elencar muitas outras coisas que poderiam sobreviver à sua vida. Isso tiraria a sua salvação? E Paulo responde assim: por meio de todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus. E ele conclui: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu não vejo um texto mais robusto e eloquente do que este para provar a verdade de que se você creu no Senhor Jesus, se você nasceu de novo, se você foi justificado pela fé, se você é a habitação do Espírito Santo, se você foi selado pelo Espírito Santo como propriedade exclusiva de Deus, se você tem o Espírito Santo em você como penhor da sua redenção, se o seu nome está escrito no livro da vida, se você foi lavado no sangue do Cordeiro, não há a mínima possibilidade de você perder essa salvação. É segurança.
É garantia. Agora, eu posso ter tudo isso porque criei no Senhor Jesus, e mesmo não sabendo que posso ter a certeza, você tem a sua salvação assegurada e garantida. Mas como é bom você poder crer nesta verdade à luz da Bíblia e desfrutar desta segurança. Algumas pessoas, tentando distorcer esta gloriosa doutrina da perseverança dos santos, dizem: não. Porque se eu afirmar para uma pessoa que ela está salva, ela vai ficar de braços cruzados, ela vai relaxar no zelo espiritual, ela vai fazer e acontecer, porque, se eu estou salvo mesmo, deixa eu viver a minha vidinha, deixa eu viver do que eu quiser, não vai, então tá bom, então eu posso viver do jeito que eu quiser, tá tudo certo. Não é isso que a Bíblia ensina. Hipótese nenhuma. O apóstolo Paulo deixa isso claro lá em Efésios 1. A partir do verso 4, e diz que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Em outras palavras, se uma pessoa que se diz salva faz provisão para pecar, ele está provando só uma coisa: ele nunca foi salvo. Porque Deus nos salva não no pecado, Deus nos salva do pecado. Isso não significa que quem foi salvo não peca mais. Esse é o assunto que João trata no capítulo 1, versos 5 a 10. Se eu falar que eu não sou pecador, eu estou mentindo. Se eu falar que eu não sou pecador, eu estou tentando enganar os outros. Se eu falar que eu não sou pecador, eu estou tentando enganar a Deus. Agora, quem nasceu de novo não tem o pecado como prática. O que é prática? É aquilo que você faz habitualmente, costumeiramente, como você toma banho todo dia, você toma uma refeição pelo menos por dia, você se cuida todo dia. Isso é hábito, isso é prática que você faz rotineiramente. O pecado na vida de um cristão é um acidente. Quando ele peca, ele fica triste, porque se entristece o Espírito Santo. Então ele chega diante de Deus, concorda com Deus que pecou, confessa o seu pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Em outras palavras, porque Deus é justo e não pune o mesmo pecado duas vezes, como já puniu na cruz de Jesus, não pune de novo em você, se você reconhecer que você errou, está arrependido, confessa e deixa, então você alcança misericórdia. E vamos caminhando assim, de força em força, de fé em fé, até cada um de nós comparecermos diante de Deus em Sião. Eu espero que esta breve reflexão sobre a segurança da salvação, eu posso ter certeza da minha salvação. É o que a Bíblia me ensina. E é tão bom quando você compreende isso, apropria-se dessa verdade e se deleita nela. Deus abençoe sua vida. Gratidão por ter você aqui comigo. Beneath the stars we whisper dreams. A violin plays soft, it seems. The night unfolds its velvet wings. We dance on air like fancy things. A crescendo builds with every beat. Our hearts, they dance in perfect heat. The world is ours in silent screams. We're floating high on whispering dreams. Together we are one sweet song. The night won't be too late, too long. Our melody will carry on in every note where we belong.
The orchestra, it swells to life. The strings they cut the dark like a knife. Your voice an echo in my soul.